Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos vendo no capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno. Na leitura que nós paramos na semana passada, o orientador Alexandre está fazendo ali seus estudos, reunido com um grupo de espíritos encarnados e desencarnados que estão ali, falando sobre orientação mediúnica, que é o tema que foi apresentado a ele com muitas dúvidas, com muitas necessidades de esclarecimento, e ele está falando sobre isso. Vamos retomar a leitura do ponto que nós paramos. Diz assim: Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a assembleia, como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador, e prosseguiu. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano? Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas, imutáveis e eternas, à mercê dos desordenados desejos da criatura? Ó, meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função do mundo das formas em que viveis. Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietardes pelas grandes obras, e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Só um comentário aqui, ele está chamando a atenção para nessa questão mediúnica, na desenvolvimento mediúnico, na disciplina mediúnica, porque muitas vezes queremos coisas além da nossa disciplina material. Queremos, como ele diz aqui, nos ater muito aos fenômenos sem nos preparar para isso, sem nos reformarmos intimamente, sem nos prepararmos convenientemente com instruções, com leituras, com preparos ali até do conhecimento das leis naturais que envolvem a mediunidade, e queremos simplesmente os fenômenos. É isso que ele está chamando a atenção. E ele fala aqui que desenvolver as tarefas pequenas primeiro, nos ligarmos a desenvolver as pequenas tarefas para que depois possamos assumir as grandes obras. E não desejar primeiro as grandes sem ter feito nada, sem ter nos preparado convenientemente. Então, continuando a leitura. Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis,
furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através da linha da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Ele está se referindo aqui ao plano nosso encarnado com o plano dos desencarnados. Esse intercâmbio que a mediunidade propicia, né? Somos o mesmo, unidos pela mesma tarefa de redenção final, ou seja, de melhoria, de modificação, tanto os encarnados como os desencarnados, né? Não julgueis que a morte da forma, né, do corpo santifique o ser que a habitou. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde, o mesmo enfermo, se apenas troca, é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. A morte não purifica simplesmente, a morte não purifica o espírito. Né? Ao contrário de que muitos pensam que a pessoa desencarnou, ela instantaneamente ela se modificou seus sentimentos, sua forma de pensar. Não. O fato do espírito estar sem o corpo físico não dá a ele essa melhoria instantânea simplesmente por estar agora numa condição diferente de desencarnado. É isso que ele está afirmando aqui para nós, né? Ressaltando para nós. Ele fala troca de residência, né? Sai do plano material para o plano espiritual. O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo. E o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Recorremos a semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera atualmente da esfera atualmente invisível aos vossos olhos é um irmão nem sempre superior a vós outros, nos círculos evolutivos. Desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes, como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação.
buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. É interessante verificar como o Alexandre consegue colocar em palavra aquilo que somos verdadeiramente, né? Queremos um intercâmbio com espíritos superiores, mas nós ainda não conseguimos pelas nossas próprias imperfeições. Não nos colocamos à altura com os nossos sentimentos, com a nossa postura, com o nosso comportamento, de ter essa assistência. Como ele diz aqui, eles estão sim prontos a nos ajudar, prontos a nos assistir, só que nós ainda temos essa assistência de espíritos mais próximos de nós, com as mesmas dificuldades, com os mesmos sentimentos, com os mesmos problemas que nós, né? Não é porque desencarnou que aquele espírito, muitas vezes um familiar, um amigo, alguém que conhecemos, que desencarne, que nós achamos que ele já pode nos ajudar, nos orientar, nos instruir. Ele não, o fato do desencarne não lhe dá muitas vezes essa condição. Ele não tem às vezes permissão até para nos dar essa orientação, essa assistência, ou até uma comunicação, uma psicografia, umas palavras ali, né? Talvez ele, naquele momento, ele não esteja preparado ainda, não seja possível para ele fazer isso. Então, tirar essa ideia de que o desencarne dos espíritos do mundo espiritual, desencarnados, todos eles já são sábios, já são orientados, não, né? Não temos que ter essa ideia. O que nós temos que fazer é lutar pelo nosso desenvolvimento, para que o nosso desenvolvimento moral, através da orientação do crescimento espiritual, ele vá atingindo vibrações superiores, ele vá nos dando condições de mudar ali de faixa vibratória para chegar a cada dia, a cada processo evolutivo, numa faixa superior àquela que nós tínhamos anteriormente. Aí vai nos dando a condição de ter esse acesso a melhores espíritos, vamos dizer assim, a espíritos jamais esclarecidos. É isso que nós temos que ver, que nos esforçar, fazer a nossa parte do trabalho, né, com o nosso esforço, buscar orientação, estudo, orientação segura, né, e indo nos preparando moralmente para acessar essas condições mais acima da nossa. Então nós vamos parar por aqui hoje na nossa leitura, que tem muito assunto ainda importante pela frente. A gente vai conseguir ter acesso a eles, né, nas leituras, nas próximas semanas. Fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana, que Jesus nos abençoe a todos.